Você quer sair da sua caverna existencial e deixar de ser um ser cavernoso. Gente, hoje minha voz tá um pouquinho alterada, porque eu ainda tô terminando uma gripe meio forte, mas espero que dê para fazer o nosso vídeo aqui, pra gente não ficar sem o conteúdo prometido. Bem, quando a gente pensa, né, em sair da caverna existencial, a gente tem que levar em consideração que sim, estamos às vezes limitados às nossas crenças, estamos limitados às vezes àquilo pela qual a gente se formou. E aí, meio que a gente segue uma cartilha, a gente segue ali um método, e esse método se transforma na rotina das nossas vidas. Quando a gente propõe aqui, deixa de ser cavernoso, na verdade, a proposta é: comece a olhar aquela luzinha que vem lá do fundo, que talvez esteja aí fazendo a projeção na sua parede existencial, e meio que você tá achando que a sua vida é essa projeção que aparece na parede, ao invés de realmente ir atrás da luz, né? Ir atrás da anamnese anatômico-corporal, que realmente vai te inaugurar para um novo mundo, vai te inaugurar para uma nova perspectiva fora um pouco dessa caverna existencial. Quando a gente fala ser cavernoso, logo já vem na mente aquele traço, né, que tem muito mais a característica de realmente ficar na caverna existencial, que seria o esquizoide. Mas eu não estou falando aqui só do esquizoide, não, estou falando aqui de todos, inclusive o esquizoide. Se ele quiser sair da caverna existencial e realmente se aventurar no mundo afora, é interessante que saiba, sim, quais são os seus traços num processo de anamnese anatômico-corporal, porque isso vai ser um facilitador tanto para você conhecer quais são as suas questões, onde você pisa no tomate, onde realmente você tem ali uma certa fraqueza psicológica, tem ali uma certa tendência emocional, às vezes, de cometer um deslize ou se colocar numa situação de vítima ou se colocar numa situação de menos-valia, às vezes com burro de carga, onde você não sabe como ter aquele jogo de cintura para poder sair. Quando você faz o processo de anamnese anatômico-corporal, você vai ter acesso a tudo aquilo que te faz bem e tudo aquilo que te faz mal, e esse que te faz mal é onde a gente trata, né, para você poder lidar com os recursos positivos do seu traço e entender os recursos negativos do outro, que às vezes se choca com o seu, e entender os recursos positivos dos outros, que pode combinar também com o seu, e usar isso a seu favor. Isso é uma ferramenta, gente, riquíssima, tanto para autoanálise, quanto para análise do outro, para avaliar pessoal, para poder fazer contratação. É uma ferramenta riquíssima. Por quê? Porque quando você aprende a fazer anamnese, é igual você passar, por exemplo, numa consulta, onde a gente vai fazer um exame físico, e esse exame físico vai dizer para nós aqui se existe um processo patológico nesse corpo que está ali em apresentação. Quando você faz o processo de anamnese anatômico-corporal, é exatamente isso. A gente vai fazer uma análise física, e essa análise física vai nos conduzir qual os seus sintomas, né, que mais gritante, que com certeza quando tu começa a abrir a boca no processo ali de fala ou de queixa, a gente já praticamente já sabe quais vão ser as maiores queixas, porque o seu corpo, né, a sua projeção corporal dentro do processo de anamnese já vai nos ditar isso, e a gente já sabe o que esperar. E aqui, o que a gente faz? A gente utiliza essa técnica para poder te colocar em acesso ao seu recurso e também tratar aquilo que tá como sintoma realmente te fazendo sofrer, te fazendo tá ali no processo de dor.
aqui, no processo de anamnese anatômico-corporal, é onde tanto quem é profissional quanto quem é paciente começa a entender os porquês e as dúvidas, as coisas que estão te atormentando, as coisas que deixam a desejar e que na verdade tem a ver sim com o seu traço, tem a ver sim, como no vídeo anterior que eu coloquei, com seus processos aí de abandono, com seus processos de rejeição, de humilhação, de manipulação, de ciúmes e realmente de insegurança, de falta de confiança no outro. Então, tudo isso você passa a compreender e o porquê que às vezes você reage com uma determinada pessoa, por que você reage a uma determinada situação, por que às vezes tem essa ação mais reativa, porque vai às vezes mexer exatamente no seu tendão de Aquiles, vai mexer exatamente nas suas questões e às vezes entendeu por que às vezes a gente não vai com a cara de uma determinada pessoa ou uma situação te coloca em contato com a sua dor. Tudo isso tem a ver com realmente, gente, seus traços psicológicos. Quando você faz o processo de anamnese anatômico-corporal, você meio que desmistifica tudo isso e o acesso, né, aos seus recursos, às suas questões mais positivas, e mesmo quando você sabe que você está ali no processo de dor, que você está ali totalmente cabisbaixo e negativo, você também sabe o porquê que está acontecendo isso, você não fica meio que ali numa viagem, ou mesmo num processo de tratamento, que às vezes é o que os pacientes mais reclamam, eu não quero fazer psicanálise, porque psicanálise é um tratamento muito demorado. Gente, com o processo, né, de anamnese anatômico-corporal, entrando na psicoterapia, acaba, e na psicanálise em si, acaba facilitando tanto a adesão do paciente, né, de vocês, vocês começam a realmente ver qual é o sentido de estar na terapia, e esse sentido acaba ganhando aqui, ó, não só, tá ganhando rotulações, e o processo associativo, já me perguntaram isso. Quando você, não é que você ganha uma rotulação, quando você ganha um significado, você passa a ter um sentido para alguma coisa que tá ali totalmente sem sentido, fazendo uma pequena bagunça na sua vida. E quando você ganha essas nomeações, que não seria rotulação nesse caso, porque é uma nomeação, porque você é um ser singular, você é quem você é, entendeu? Eu sou a Bárbara com traço tal, tal, tal e tal, e passo por questões devido a isso, mas eu não deixo de ter a minha singularidade, e essa singularidade vai ser casada com esses sintomas, e esses sintomas vão ganhando ali um poder ou vão perdendo aquele poder de machucar, quando a gente começa a entender, nossa, eu tô fazendo um processo assim, XY. Por quê? Porque eu tô muito mais nesse traço aqui que me coloca num processo de, às vezes, de insegurança, de medo de ser trocado, ou você entendeu? De passar por um processo de competição, onde tem que ser aguçado ali grandes questões, para que de repente eu me mova. Então, quando a gente entende realmente onde nosso calo aperta, fica muito mais fácil de, inclusive, a gente lidar com as nossas negações, com as nossas necessidades de fuga, de ir aqui, né, para os nossos afetos básicos e falar assim, opa, peraí, eu fui buscar uma coisa, uma felicidade e de repente ganhei aqui, sei lá, uma rejeição, de repente ganhei aqui uma sensação de que eu sou a segunda opção, ai, de repente ganhei aqui uma manipulação em cima daquilo que eu estou desejando. Então, quando você, por exemplo, entra em contato com os seus traços, entra em contato com aquilo que faz sintoma em ti, fica muito mais fácil você ver, às vezes, o movimento dos outros, né, para com você, e você para com você mesmo, que às vezes
O outro simplesmente está vivendo tanto a alegria quanto as dores dos traços dele, e dependendo de como ele está vivendo, vai ressoar isso em ti. E aí, se você não souber como você funciona, às vezes aquilo que o outro está fazendo, às vezes pode ser de caso pensado realmente no processo mais manipulatório para te afetar, mas às vezes pode ser inconsciente o jeito da pessoa, e aquele jeito da pessoa pode bater com o seu traço e você ter uma sintomatologia relacionada à reação mesmo que o outro causou em ti. E você passa a ser explosivo, passa a ter um tipo de reação porque tu não conhece exatamente aquilo que dói em ti, aquilo que faz sintoma e aquilo que poderia, quando você já sabe sobre si, ser barrado pela sua própria consciência, porque você já criou um mecanismo de conversar contigo, olha só, num processo meio, num monólogo interno, aqui ó, uma proposta, né? Quando você tem essa ciência sobre si, sobre os seus traços, como você funciona e como seus afetos te afetam, você consegue de alguma maneira ir racionalizando questões emocionais que te levariam, por exemplo, a uma reatividade. E isso tudo você adquire, gente, com a terapêutica psicanalítica, tanto tradicional, que ela acaba indo por um caminho um pouquinho maior, porque assim a gente deixa no processo de associação livre e a pessoa vai se autodescobrindo e a gente ali como analista vai dando só umas costuradinhas, fazer umas incisõezinhas para não ferir esse processo de associação. Quando a gente coloca aqui a anamnese anatômica corporal como início de um tratamento, dando essa proposta realmente de tratamento, às vezes até um prognóstico, e a gente faz aqui um plano de ação terapêutica, tanto o analista, ele tem ali respaldos, né, mais científicos para lidar com esse processo associativo. Lógico que algumas linhas de psicanálise vão falar assim, ai, mas se a gente fizer isso, na verdade, a gente está voltando ao método freudiano coercitivo, né, de botar a mãozinha, vai sair isso. Não tem nada a ver. Quando a anamnese anatômico-corporal, ela serve como se fosse um atlas, realmente um atlas mental que a gente tem aqui e que a gente sabe quais são as características comportamentais e reativas e afetivos emocionais desse paciente. E em cima disso, a gente constrói, olha só, um castelo que não vai ser, de repente vai ser aquele castelo que o analista tem que correr para o supervisor lá. E lógico que é bom fazer supervisão para quem já está habituado com os traços também, entendeu? Para você poder conduzir o barco da melhor maneira. E fica muito mais fácil, porque quando você tem acesso a essas informações, tem acesso a esses dados, tanto o paciente vai ter ali um benefício de estar sendo tratado por alguém que sabe qual realmente é a dor dele e o que se faz com essa dor, quanto que no processo ali de manutenção desse tratamento, o analista sabe até onde esse paciente pode ir e até onde esse paciente pode explorar mais do que ele está habituado. Aqui, ó, deixando de ser cavernoso, né? Saindo dessa caverna existencial que está limitada àquele mundo.